Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio hoje aqui de Steve Charlie Podcast. Hoje o papo é entre polícia. Estou aqui com a Aline, Daniel e hoje é aquele assunto que vocês gostam, meio CSI, meio perícia, meio fotografia. Opa! Por favor, rapidamente se apresente pra gente. Vou começar pelas damas primeiro. Minha amiga Aline. Meu nome é Aline, eu sou fotógrafa pericial da Polícia Civil de São Paulo, Polícia Técnico-Científica, né? E trabalho aí há 6 anos na área. Hoje estou lotada no DHPP, que é o Departamento de Homicídios. E é isso, vamos falar um pouco. E Modesto. Bom, sou o Daniel, né? Também me chamam de Modesto, né? É meu sobrenome. Também sou fotógrafo lá do DHPP. Trabalho com a Aline, não necessariamente junto com a Aline, porque na equipe de perícia sempre é um perito e um fotógrafo. Então a gente não trabalha junto, né? A gente está lá no mesmo setor, mas não necessariamente setor, na mesma equipe. Na mesma equipe. Cada um está com um perito. Exatamente, é isso aí. Qual é a função, rapidamente, para a galera entender? Eu acho que tem sempre muito essa dúvida dentro da perícia. O que faz o fotógrafo, o que faz o perito? Dá uma explicada pra gente. Vamos lá. Nós trabalhamos em equipe, né? Então, é sempre uma dupla no local de crime. Perito e fotógrafo. A dupla está ali para fazer as análises e observação de todos os vestígios que a gente encontrar. O perito, basicamente, ele é responsável por coletar os vestígios e entender ali a dinâmica dos fatos, enquanto o fotógrafo é responsável por registrar esses vestígios para posteriores análises e também para manter a cadeia de custódia dos vestígios encontrados no local. Atualmente vocês estão no DHPP. Isso. Você já trabalhou onde? Sem ser no DHPP? Quando eu saí da academia, em 2012, eu fui para a equipe de perícia de Taboão da Serra. Aí lá atende 8 cidades, vai até Juquitiba. Então foi uma escola atuar ali em Taboão da Serra, né? Que a gente chama de clínica geral, né? Que é a equipe que faz todo tipo de coisa, né? Droga, furto, tudo. Patrimônio, acidente de trânsito, tudo. Uma coisa que eu achei interessante, cara, quando eu entrei na polícia, a gente faz o trabalho, óbvio, junto com a perícia, que é um braço nosso. O pessoal, acho que não tem ideia disso, mas, por exemplo, quando tem um furto numa residência e aí quebram a janela da sua casa, então ele vai ser um furto qualificado. Tem que ter uma perícia, né? Essa janela para mostrar a qualificadora do furto. Então o perito vai lá com o fotógrafo, vai tirar a foto da janela, vai mostrar que foi rompido. É isso, né? É isso então, mesmo. Basicamente tem que fazer perícia em tudo. Se teve escalada, se teve o rompimento de obstáculo, escalada, para saber se realmente qualifica. Não necessariamente nesse tipo de ocorrência a perícia vai ajudar com a autoria. Muitas vezes já tem autoria, né? Muitas vezes já tem, mas quer realmente a materialidade para qualificar depois. Se prender o cara ou se o cara já está preso, então vai usar o laudo pericial para ver realmente, poxa, mas teve uma escalada, teve um rompimento de obstáculo, e aí vai qualificar para aumentar a pena dele depois. O que tem? Me conta algo, não sei se essa é a palavra, mas algo que a perícia faz que é estranho, que você fala, nossa, a gente nem imagina que tem que fazer perícia nisso. Eu citei, por exemplo, um caso de uma janela, que acho que a galera nem imagina isso, mas o que mais que tem que fazer perícia que vocês falam, caramba, nunca ia imaginar que isso tem uma perícia. Furto de energia. Tem que fazer perícia no quê? Nos fios, mostrar ali que está sendo furtado. Às vezes no relógio, que tinha um gato. Que tinha um gato, né? No relógio de água também. Isso, jogos de azar também. Tem que periciar a máquina. Tem maquininha de caça-níquel. Tem que perícia em tudo, né? Tudo. Todos os crimes, né? E tudo que o perito faz tem que ser registrado na foto. Exatamente. Aí quando tem cadáver, né, que aí é 10% do que a gente faz de fato. Então, uma parcela ali que tem cadáver, aí a foto ela é obrigatória de fato, né? Nesses outros casos não é obrigatório. Não é obrigatório. O perito ele pode ilustrar. Exato. Né? Mas hoje é praticamente comum, assim, é impossível não ter um registro. Todo mundo faz esse registro. Não é obrigatório por lei. A única fotografia obrigatória por lei é a do corpo, da maneira em que ele foi encontrado, e identificação do cadáver. Mas, hoje em dia,
Basicamente quando a tudo Thelma registrado. esteve aqui, ela falou um negócio muito interessante, que ela falou que quando ela ia ler livro, né, tinha um livro para ler nas férias. Aí ela não lia o livro, mas ela ia lá e olhava as figuras do livro para tentar entender a história. E a gente pressupõe que isso também acontece lá na fase judicial, quando o juiz pega todo aquele inquérito, tudo aquilo que está lá, ele vai direto nas fotos para entender como é que foi aquele crime. É muito mais fácil, muito mais né? fácil Porque ele do não que lembra, estava né? lá, ele não foi até lá, não viu. Então é mais fácil a gente contar viu. a historinha através das fotos, Fotografia. ilustrar o laudo, né? E o perito também prefere, porque quanto mais fotos tem no laudo, menos ele precisa descrever aquela situação ou aquela peça. Então, quanto mais fotos ele consegue ilustrar melhor. Então, né? Exatamente. Ponto para os fotógrafos de novo. Legal, faz todo sentido. Realmente, um texto ele é bem menos rico de informação do que uma foto, né? O texto, acho que ele te faz talvez criar na sua cabeça Exato, uma ele ideia. trabalha com a imaginação, enquanto a foto vai te trazer ali a realidade. É por isso que é importante o fotógrafo saber a técnica que ele vai usar para aquela foto ser o mais próximo da realidade possível, porque a gente sabe que fotografia consegue transformar tudo, né? Tudo. Então, perspectiva, ângulo, enquadramento, tudo isso é muito importante na fotografia forense. Vocês já sabiam tirar foto antes de prestar o concurso? Isso, eu acredito que não é uma obrigação, mas você vai acabar sofrendo se você, né, não tiver essa ideia. Certo? O concurso ele é bem puxado nas questões de fotografia. Sim. Né? Então, apesar de não precisar ter uma formação, o concurso não exige a formação como fotógrafo, mas é muito importante ter os conhecimentos e estar bem preparado para a prova, porque Exatamente. Senão não vai dar bom. Eu já era fotógrafa, Você mas já era, né? muita gente não era, nunca tinha trabalhado com fotografia antes. Teve que estudar ali para prestar a prova. E na academia de polícia a gente tem uma parte Uma matéria voltada para fotografia. Mas quem vem, por exemplo, eu sei tirar foto no celular só, né? Então quem vem cru, chegar e pegar a máquina na mão e começar a falar lá das aberturas, nem sei o nome dessas porra aí, vai se foder, né? Vai sofrer um pouco, né? Mas é aquilo, para chegar ali na fase do concurso, ele tem que ter ele teve que estudar. Ele precisou estudar fotografia. Hoje vocês estão numa área dentro do DHPP, que a Aline estava comentando comigo, que vocês estão usando mais agora drone, usando um pouquinho dessa tecnologia, é isso? Drone, sim, a gente começou a incluir agora nas perícias, né? A gente recebeu um drone, um scanner 3D. Então a gente eu e o Modesto, nós estamos operando esses aparelhos aí para fazer um trabalho mais legal, assim, de levar mesmo para dentro da cena. Então o scanner ele é muito, muito detalhado, Como né? funciona É esse incrível. Scanner? Ele é um aparelhinho que ele funciona com uma radiofrequência, né? De infravermelho. Ele emite um laser, um feixe de laser, e ele mede a distância de um determinado ponto e faz uma fotografia. Só que ele faz isso no ambiente inteiro. Então ele gira, 360 graus e vai fazendo essas fotografias, né? E aí você coloca ele em vários pontos, né? Da cena ali que você pretende registrar. Ele vai capturando todas essas imagens e depois monta uma nuvem de pontos. Meu Deus. Transforma e você consegue passear por todos os vestígios vão estar ali registrados exatamente na posição em que eles estavam. Então a gente não depende mais dessa perspectiva da fotografia estática, né, da fotografia plana. Ele cria um ambiente virtual. Isso. Que é uma reprodução exata daquele local. Exatamente. E aí você consegue, por exemplo, depois chegar lá, quantas xícaras tinha em cima da mesa? Aí você... 360. Desse ponto da fotografia eu não vejo. Aí você vai lá no cenário virtual, você consegue passar aqui e ir pro outro lado. Deixa eu ver o que tá do outro lado. Então, isso é muito bacana do scanner. E aí o drone vai complementar essas imagens. Exatamente. Qual drone que vocês estão usando? A gente tá com uma Mavic 2 Mavic Pro. 2 Pro, Explica pra gente. É grande, pequeno, difícil de mexer. É um drone bem legal. Ele é grande.
precisa aí de autorização e tal. É pilotar que fala? É pilotar, precisa ter ali uma autorização. Tem carteira C, D. Eu tinha habilitação, preconceito antes, né? Mas aí depois, quando a gente começou a fazer o curso da polícia, a gente fez o curso da polícia, aprendeu a manipular, e a gente viu que ele é seguro, que ele tem vários sensores e que ele não vai cair facilmente. Não, é muito legal. E aí esse drone, ele vai fazer as imagens também da visão de cima. Então a gente usa, 360, cruza a imagem do scanner que está trazendo a visão da parte de baixo com a imagem do drone da parte de cima e transforma tudo isso numa nuvem de ponto só. Tecnologia pura ajudando a gente. Fora que o drone também consegue fazer as fotografias planas que nos ajudam muito em casos de áreas muito extensas, tipo crimes ambientais, acidente de trânsito ou algum parque. Acho que quando a gente fala em perícia, fala em foto aí, a gente sempre tem que pensar em caso prático, não tem como fugir disso daí. A gente é do mesmo ano da Academia de Polícia, 2012. Legal. Você lembra qual foi seu primeiro caso mais marcante dentro da perícia, logo que você era novão? Assim, o primeiro, porque como eu fui para um lugar que fazia clínica geral, né? Que fazia, você começou fazendo janela de furto. Comecei a fazer janela de furto, vidro de vitrô da escola. E você lembra o que foi? Se o primeiro foi uma janela de furto? Provavelmente foi alguma coisa relacionada com furto. Não marcou. O que marcou foi assim, naquela época, o aluno da Cadepol, ele fazia estágio na rua, né? Hoje já não pode, mas acho que a sua turma não, a gente não pôde fazer na rua. Naquela época a gente fazia. Só acompanhou as equipes internamente. E aí eu lembro que teve um dia que a gente estava acompanhando uma equipe de perícia, né? Juntava um grupinho de estagiários, né? Alunos da Cadepol, e aí a gente estava na equipe, a gente estava fazendo estágio na equipe Oeste. A equipe Oeste atende a Marginal Tietê. E teve um acidente de trânsito com vítima fatal na Marginal Tietê. E aí os alunos, legal, vibrando, né? Acidente fatal. Vibrando, né? Vou ver o morto ali e tal. Vou brilhar hoje. Hoje é o dia, né? Então, todos aí juntou, até chamou um outro grupo de estagiários para ir junto. Então foi a viatura da perícia e mais 2 viaturas de estagiário atrás. Aí chegando lá, né? E aí o que foi o lance, foi o divisor de águas mesmo. Acho que era isso, o sentido dessa pergunta, né? Chegando lá, não era só um motoqueiro caído na marginal, né? Era um treminhão, né? Daqueles caminhões que tem 2 carretas carregando, acho que era uma barra de concreto, assim, era uma viga de concreto enorme. E eu imagino que o motociclista lá, ele achou que não tinha mais uma carreta vindo, né? Acho que passou o eixo assim, ele achou que terminou e entrou, porque era bem no lugar que tinha saidinha para Castelo. Aí, eu acho que ele imaginou que não tinha mais nada vindo e virou, só que estava vindo mais um eixo atrás, girando. E esse motociclista, ele ficou preso no eixo. E esse eixo foi corroendo o motociclista e tendo também o atrito com o asfalto. Nossa, cara do céu. Não vou entrar muito em detalhe, mas foi muito marcante. Né? E na hora que vocês chegaram, aquele monte de estagiário vendo aquilo... Um monte de estagiário. E assim, eu fico imaginando assim, quem estava passando pela marginal naquele momento, que viu, né, o isolamento do acidente de trânsito e tal, e um monte de estagiário, aluno da academia, né? Eu acho que nesse momento que o aluno fala, ele pensa se vai continuar ou não na carreira. Exatamente. Ele fala, cara, não é pra mim. Ou é isso. Quando você tá se deslocando pra esse primeiro local, assim, com morte, você pensa, nossa, agora eu vou saber será mesmo. Será que vai dar certo será agora, que eu vou né? gostar, então esse foi o divisor de águas ali. Ninguém desistiu, né? Da minha turma, ninguém desistiu. Todo mundo achou legal, assim. Mas, modo, né? Dentro do contexto, dentro, né, do aspecto pericial, né? Óbvio, ninguém quer... Sim, claro, ninguém, exatamente. Claro. Mas assim, tinha vestígio, né? Então, didaticamente, tudo aquilo que a gente tinha aprendido na escola, a gente conseguiu colocar na prática ali naquele momento, né? Então, esse foi o grande lance. E assim. O seu? Eu acho que acidente de trânsito visualmente é muito mais feio, né, do que qualquer outro... tipo de ocorrência. Porque você pega, às vezes... O estrago é muito grande. Você pega um homicídio por disparo de arma de fogo, muitas vezes é um muito furinho. simples. O cara quase tá não tem sangue.
quase não sangrou, não bem choca isso, tanto, é. né? E por outro lado, você pega um atropelamento em rodovia. Eu já peguei atropelamento que era carne moída no asfalto. Tipo, a única parte que tinha inteira era um pé. Só, assim. Foi o primeiro, não? Era madrugada, não. Mas foi logo no começo. Madrugada, então Foi. caminhões passando por cima e o caminhão nem sente, não percebe. À noite? Foram vários à noite. Foi Madrugada na passando, rodovia, passando. vários caminhões passaram. Então foi uma extensão longa, assim, ó, de restos. Era moto, o cara caiu de mortais. moto? Não, era. Tava atravessando a rodovia. Isso é muito Acontece comum, muito, né? porque não enxerga. À noite o motorista não enxerga. Ficou só o E se pé, for tá? caminhão, muitas vezes ele nem sente de fato. Só o pé inteiro. Só um pé inteiro. E seu primeiro caso, que você lembra? Qual que foi? O primeiro marcante foi a chacina da Catedral de Campinas. Você lembra desse caso? Lembro demais. Lembro, né? Eu lembro bastante dele. É mais recente. O que foi? Me conta. Eu não lembro. Não lembra? Eu não lembro. Não, Não, foi um caso. eu lembro que teve, porque eu já ouvi você contar essa história. Eu Sim. sei que teve, mas eu não acompanhei. Nossa, e saiu na mídia toda. Foi, Não, nossa. foi. Foi Você o primeiro tava em caso. Campinas na época. Eu lembro de chegar assim no local. Eu tava em Campinas na época, Conta eu como é que trabalhava foi. lá. Tava De lá. chegar no local e assim, uma quantidade enorme de policiais, assim. Muitos policiais. Você tava baseada, tava na base? Como é Eu que tava na base, funcionou? tava almoçando na base. Era um plantão tranquilo. Lá era muito raro o plantão ser tranquilo, porque como era também clínica geral, como o Modesto falou, de Taboão, a gente atendia de tudo, desde o furtinho da janela quebrada até a chacina. E Que então ano que era foi, você lembra, Aline? 2018, Só lembrando, foi aquela que o 2018. cara entrou dentro da da igreja, igreja. Isso. e Vou contar. matou. Conta os detalhes pra Vou gente. contar. Agora eu lembrei. Eu tava. Foi muito Agora eu lembrei. Tava louco. almoçando. O legal é o seguinte, Foi muito né? louco, É sempre porque- o perito, o fotógrafo tá comendo. É. Né? Ela com um prato de A gente macarrão, tava com tranquilo. molho. Geralmente é uma correria. Você chega às 7. Lá a gente assumia às 7 horas da manhã. A gente assumiu o plantão às 7 horas da manhã. Já esperando os 5 furtos. Você já chega com 5 furtos pra fazer. Tá. Em equipe desse tipo. E não tinha. Então a gente ficou a manhã inteira tranquila. A gente tava até estranhando. A perita que tava comigo. A gente foi almoçar. E no almoço ela falou assim: nossa, que tédio, né? Podia cair alguma coisa. Comendo uma Foi ela terminar. Foi ela terminar de falar isso. Tocou o telefone, CEPOL, comunicando dessa chacina. E aí a gente se deslocou pra lá e a gente ficou o dia inteiro, a noite inteira nesse local, fazendo várias análises. O cara fez? Como é que foi? Foi o seguinte, ele era uma novena a 1h da tarde, uma novena na igreja que tinha, não sei se era todos os dias ou todo aquele dia da semana. E esse cara, ele costumava frequentar essa novena. Não era a primeira vez que ele tinha ido. Só que a gente descobriu posteriormente que ele tinha esquizofrenia e ele tinha uma mania de perseguição. Ele achava o tempo todo que ele estava sendo perseguido. E a família dele não sabia, mas ele tinha 2 armas. E ele carregava essas armas, ele tinha muita munição a gente encontrou na mochila dele. Então ele andava com isso por causa dessa sensação de estar sempre sendo perseguido. Esquizofrênico. Ah. E aí ele foi para essa novena e ele, acredito que em algum momento, ou ele ouviu alguma conversa de alguém e achou que fosse, não sei exatamente, né? A gente nunca vai saber dizer o que exatamente passou pela cabeça dele, mas ele levanta no meio da novena. As primeiras pessoas em quem ele atira são as pessoas que estavam atrás dele. E aí ele começa a atirar. Em todo mundo. Então, assim, teria morrido muito mais gente se o policial que estava passando militar, né? na praça em frente à igreja, um policial militar. Ele estava passando, ele ouviu e ele entrou. E aí ele entrou já dando voz de prisão, né? E aí esse cara, ele se esconde atrás do altar e tira a própria vida. Porque acho que ali ele viu agora... Deu um lapso de consciência, talvez. Isso, talvez. Tirou a própria vida. E tirou a própria vida. Quantos mortos nesse dia? Foram 6. 6 mortos e alguns feridos. Como era a cena na hora que você chegou? Era muito impactante, porque, assim, uma igreja... E eram senhores e senhoras, porque é um horário que
era uma novena para aposentados, né? Então, foi bem pesado, assim, aquela quantidade de sangue dentro de uma igreja, e muito tiro, e todos os altares com perfurações, tinha muito estojo, muito projétil, muita munição, então foi bastante pesado. Nossa, imagina o cara dentro da igreja, né? Ficaram Sim, o dia todo lá. O dia todo. No caso, essa perícia específica, óbvio que ela não é para achar autoria, né? Sim, a gente já tinha autoria, é mais para entender como foi a dinâmica. Exatamente, a motivação dele depois, né? Vem ali. E também tinha aquela coisa de esse policial atirou. Foi ele tirou a própria vida. Foi ele que tirou a vida do autor, ou foi o autor que tirou a própria vida? Isso ficou muito claro pra gente desde o primeiro momento, assim. É uma coisa que não deixou dúvidas. Vida. Sim. Tem, né, a gente vê muito aí até na internet, tem algumas dinâmicas, alguns aspectos que você vê que o cara tirou a própria vida, né? Posição da arma. Sim, tem muita coisa tempo, que ajuda a gente nesse sentido. Do tiro, até inclusive, mesmo enforcado. Isso, também, suicídio, né? A gente, porque, como a gente mencionou aqui, a gente atende crimes, então a perícia precisa ser feita em todos os tipos de crime para poder qualificar ali. E o suicídio, ele não é um crime, né? O crime é a instigação ao suicídio, auxílio, induzimento, isso. Então a gente vai até um local de suicídio fazer a perícia justamente para saber se teve algum auxílio ou algum induzimento, instigação, ou se foi um homicídio simulado. E eu já peguei 2 casos de homicídio simulado. Já emenda e conta essa história. Homicídio simulado. Isso é interessante. Já ouviram falar, Bolha? Homicídio simulado? Olha que interessante. Eles simulam vai explicar agora. O autor simula um suicídio. Simula um suicídio, na verdade ele matou o cara. Sim. Como é que foi? O primeiro caso, na verdade, o primeiro atendimento não foi meu, foi de um colega. Então eles chegaram no local, a dupla chegou no local, e a forma como a mulher estava amarrada era muito diferente do que a gente costuma ver. Por quê? Então a gente teve que pesquisar ali. Ela estava amarrada não só no pescoço, a corda ela passava pela perna dela. Ela dava um laço no pescoço, passava pela perna, fazia uma alavanca e subia. Então ela estava em cima de uma escada, ela subiu em cima de uma escada e aí estava amarrado naquele cano do guarda-roupa, sabe? De pendurar os cabides. Tá. Aquilo lá não aguenta o corpo de alguém. Exatamente. Tava uma coisa muito estranha, de fato, assim. Primeiro momento dado como suicídio. A primeiro momento entrou pra gente como suspeita de suicídio. Entrou com essa natureza. Dentro da casa dela mesmo. Dentro da casa dela. Tá. E aí? E aí, essa amarração, eles falaram, não vamos tirar essa corda agora, porque a gente precisa entender como é que isso foi feito. A análise dessa corda vai ser muito importante pro caso. E aí, no ambiente mesmo, tinha algumas coisas que começaram a levantar alguma suspeita ali. Por exemplo, um bilhete de amor amassado, jogado no lixo, na parte de cima do lixo, assim. Parecia que era pra gente ver. Tava bem do na marido cara. dela. Fica muito evidente. Tipo, né? o bilhete de amor do marido. Do marido pra ela ou dela pro marido? Do marido pra ela. Do marido pra ela. Tá. Isso. Amassado, jogado no lixo. Tinha um recado eu não me lembro o que estava escrito agora, mas tinha um recado num espelho também escrito de batom, que aí seria dela. Pra ele. Pra ele. Seria, né, na teoria, porque aí depois a gente for fazer a análise da letra, da escrita e tudo mais, né? A perícia na escrita. Isso, exatamente. Mas a causa-morte dela foi estrangulamento? Foi um enforcamento. Enforcamento. Isso era... É. Tá, e como é que chegaram? E depois, claro que na hora ali a gente não consegue saber, né? Quem falou isso pra gente depois foi o médico legista. Mas a gente encontrou remédios que ela tomava... É isso, para antidepressivos, essas coisas. E a gente depois encontrou também as receitas desses remédios. E o marido dela era médico, só que ele não era um psiquiatra. E ele é que receitava esses remédios para ela. E ela trabalhava com o quê? Ela não era da área da saúde? Eu não me lembro com que ela trabalhava. Não, ela não era da área da saúde. E ele assumiu depois isso daí? Depois que a gente já tinha todas as provas, sim, mas
todo momento não, eu tava chorando e tava... O cara consegue chorar ainda, cara. Nossa. O cara monta, depois de ter montado toda essa cena. Exatamente. Estrangulamento aí, com as mãos? Não, foi... Com a própria corda? Foi com a própria corda. E aí a gente consegue ver pela marca também que a corda deixa, né? A marca do enforcamento, ela é diferente da marca da corda puxada por outra pessoa. Isso daí é um dos... Sim, um dos fatores que a gente consegue... que a gente olha. E aí o que a gente queria analisar com essa corda, que foi muito, muito louco, e a gente foi até o IML, e aí eu fui fotografando passo a passo. A gente não tirou no local, essa corda não foi tirada do corpo. Tá. A gente acompanhou, fotografou tudo do jeito que estava ali, olhou o corpo de todos os ângulos. E aí a gente acompanhou o IML até o lugar. Até retirar a corda. Até o lugar, isso, da necrópsia. E a gente foi tirando passo a passo. Pra entender como e fotografando cada parte. E aí depois a gente reproduziu a amarração dessa corda, né, no laboratório, para entender se ela conseguiria ter feito isso sozinha. Se era possível que essa amarração, essa alavanca, porque a gente encontrou mesmo que muito antigamente utilizavam essa alavanca para não desistir de soltar, porque aí a sua perna fazia com que a corda continuasse. Mais. Isso. E ele tentou simular isso, mano. E aí, só que a forma como estava amarrada e tudo mais, não produzia a alavanca que era necessária para ela fazer isso sozinha. Tá. A gente reproduziu isso tudo e percebeu que aquilo não podia estava acontecer. batendo a história. E aí quando chegou nele, ele acabou... E na hora mesmo, como a gente já começou a suspeitar ali na hora, a gente já queria dar o flagrante na hora. Aí, não, calma, vamos... Mas ele foi preso logo no... Mas deu flagrante? Então... Ou isso daí vai numa preventiva? Aí acabou saindo numa preventiva, porque a gente queria dar o flagrante, teria que ser ali na hora, né? Na hora. E aí o delegado quis, vamos com calma. Ele falou a motivação? Não, e ele demorou muito para confessar, ele estava a todo momento dizendo que não. Nos depoimentos, depois até os filhos deles foram crianças. Nossa. E aí os filhos contaram alguns abusos que sofriam também. Do pai. Ficavam presos no banheiro, sem comida, sem água, então... Ele não falou depois a motivação, que ele... Pesado. Pesado. Muito pesado. Pesado. Esse caso eu não tinha contado ainda. Bem pesado. Conta um pesado pra gente desse daí. Tem algum? Puxa, já peguei caso que, assim... parecia que não era suicídio, mas depois, sei lá, acaba juntando com aquele monte de probatórios, né? Já fiz alguns pesados. Às vezes as pessoas me perguntam assim, o que te chocou já, né? Até, o que te deixa quase que sem dormir? Então, assim, já fiz um local que eram duas crianças que morreram afogadas na piscina. Nossa. A sorte é que, assim, tinham tentado socorrer as crianças, então elas não estavam lá no local. Eu acho que ocorrência que tem criança, eu acho que mexeria muito comigo. Mexeu principalmente comigo. Foi a primeira vez que eu chorei no local. Eu imagino. E principalmente depois de ter virado pai, acho que criança, né, ocorrência com criança, mexeria bastante. Graças a Deus, até hoje, nesses quase 12 anos, nunca peguei. Pegou no local? Nunca. O máximo que aconteceu foi uma adolescente que se jogou de um prédio. Né? Mas aí já era adolescente, já não tinha mais a fisionomia de muito criança. Alto. E tal. Muito alto, acho que 14º andar. Como que fica o corpo depois Depende de cair da posição altura? que cai. Já peguei, né? Já fotografei ocorrência que às vezes estoura aqui, né? Calota craniana. O crânio, então, ele explode, né? Acho que depende muito da posição que cai. Mas já peguei também casos que tava só inteiro, né? Hemorragia interna, já peguei. Outra e tal, mas que assim, acaba não dá pra ver, tá tudo por dentro. Tudo quebrado, você sente que tá tudo quebrado, ossos e tal, mas não tem nada exposto. Nada visível. Primeira vez que você chorou na ocorrência, qual foi?
Então foi um acidente de trânsito com uma criança. Como foi? Era uma menina, tinha a idade da minha sobrinha na época. E o pai tinha ido buscar na escola. Buscar ela e o amiguinho na escola. Eles moravam numa cidade e a filha estudava na cidade vizinha. Então eles pegavam ali a rodovia Santos Dumont. Ele foi buscá-la, fim de tarde, e ela estava no banco de trás, pela posição das marcas que o cinto deixou no corpo dela, porque quando a gente chegou, o SAMU já tinha retirado para tentar ressuscitar. Então, pela posição do cinto, ela estava virada para o amigo, conversando. Talvez isso tenha sido um fator que... Determinante. Exato, porque ficou uma marca bem forte aqui nela no cinto. E o pai infartou, dirigindo e entrou na traseira de um caminhão. De um caminhão que estava parado, inclusive, na rodovia, arrumando um bueiro. E aí ele deu na traseira desse caminhão e o impacto acabou causando a morte dela. O menino não teve ferimentos e o pai foi socorrido, mas acabou falecendo no hospital. Mas o que mais... Ele teve alguns ferimentos também, mas como... Ele não estava no local, eu acabei não... Ela, o único corpo no local era o dela. E então, logo que eu cheguei, que eu soube que era uma menina da idade da minha sobrinha, eu já comecei, era 10 anos na época. Já vem aquela coisa no coração, você respira fundo e fala, vamos fazer o trabalho. Então, a gente está acostumado com isso, mesmo que seja algo que você se sensibiliza, porque... Né, faz parte ali do seu meio, você consegue respirar fundo e fazer o seu trabalho. Então a gente fiz as fotos, segurando, tava tudo bem. A hora que a mãe chegou no local, a gente tinha acabado de cobrir o corpo de novo. E aí ela veio chorando até mim e ela falou, eu posso ver a minha filha? Nossa. E aí eu falei, calma, a senhora tem certeza? Ela falou, sim, eu preciso vê-la. Aí ela começou a contar, antes de eu responder qualquer coisa, ela começou a me contar. E eu acho que mulher, geralmente, vem até a outra mulher. Sim. Então, o perito que estava comigo, meio que estava num canto, assim. Ela veio e ela começou a conversar comigo e ela falou, foi aniversário dela ontem. Era uma segunda-feira, ela falou, a gente fez uma festa. E hoje de manhã ela acordou e acordou muito feliz. Falou, obrigada, mamãe. Foi o melhor aniversário da minha vida. Eu vou chorar de novo. Tem problema. Foi o melhor aniversário da minha vida. Eu te amo muito. Me deu um beijo e foi pra escola. E a mãe já era uma senhora. Ela falou, eu engravidei. Ela já tinha mais de 40 anos. Ela falou, era o sonho da minha vida. E eu fazia de tudo. Ela estudava em outra cidade porque eu queria que ela estudasse numa escola bilíngue, que a minha cidade não tem. Então eu queria que ela... Eu sabia que uma hora eu ia faltar para ela. Eu nunca imaginei que ela faltaria para mim. E aí eu desabei. Desabei a ponto do bombeiro trazer 2 copos de água para ela e um para mim. É inevitável, né? Não tem como. Sim, não tem como. Não tem como. Tanto que quando as pessoas perguntam, vocês ficam mais frios pelo trabalho, eu sempre digo, eu já vi colegas dizerem, a gente acaba ficando e tal, não sei o quê. Pra mim, é muito o contrário. Eu fiquei muito mais sensível, porque eu passei a enxergar uma realidade que eu não enxergava, eu saí da minha bolha. Eu sempre fui uma pessoa de classe média, né? Tá tudo bonitinho, a vida nunca teve grandes dramas, né, grandes problemas. Então, quando você passa a entrar ali na favela e na mansão, que você passa a ver todas as realidades, você passa a entender um pouco do sofrimento das outras pessoas, a entrar, a lidar com a perda das outras pessoas, isso te sensibiliza muito mais, para mim, pelo menos. Quem não se sensibilizar com isso não é ser humano. Exatamente. A gente tenta não se envolver, né? A gente acaba
sei lá, criando uma casquinha, assim, mas a gente não pode deixar influenciar no trabalho. Exatamente. E uma coisa que eu sempre digo também é que eu me sensibilizo e isso me torna muito mais forte para fazer o meu trabalho, porque é um motivador para mim. Essa coisa de, num homicídio, por exemplo, agora eu quero saber, eu quero descobrir, eu quero fazer justiça para essa vítima, entendeu? Então, Meu papel aqui. É isso. E eu entrei nessa carreira, nesse cargo para isso, porque eu queria fazer a diferença na vida das pessoas de alguma maneira. Eu era fotógrafa antes e era isso que eu sentia que faltava, sabe? Eu queria me sentir útil. E eu acho que é o trabalho que me encontrou, me escolheu e eu falei, é isso. Cara, sensacional. Bem pesado. Até é interessante para o pessoal que tem interesse de entrar na carreira, que estuda, entender que tem isso daí, cara. Sim. Isso não é um mar de rosas que Sim. você não vai participar das coisinhas não é legais bonitinho, lá, não é CSI, não é um não tem programinha terninho da e salto HBO, alto. Cara. Não é. Parada mais Não é fácil. só aquele glamour, Não é só glamour. de Hollywood. Pelo contrário, né? Acho que o glamour é muito menos a parte Exatamente. maior da profissão. São essas áreas aí, são esses... É a responsabilidade, porque você está lidando ali com liberdade, condenação de pessoas, né? A gente acaba, no nosso meio, está completamente ligado a pessoa estar livre ou não. Isso envolve muita responsabilidade, consciência. Sim. Ter certeza que o que você está fazendo é pelo sem bem. achismos, é ciência, né? Tanto que o lema da nossa parte ali, né, da parte científica da polícia é a ciência pela justiça. Ciência total. Eu falo por mim também, a gente gosta muito do que faz, a gente se encontra, a gente consegue ver naquilo que a gente faz algo que vai ajudar e realizar outra pessoa. Falta muito pouquinho pra gente atingir o Ikigai, sabe? Aquela parada de faça o que você gosta, desde que isso te dê uma condição financeira e também seja como um hobby, e a hora que você englobar tudo isso, você atinge o que os orientais chamam de Ikigai. Acho que falta a parte financeira. Exatamente. A hora que a gente conseguir atingir isso, a gente vai estar dando o nosso melhor para ajudar o próximo, sendo que isso nos ajuda internamente como pessoas por gostarmos de fazer isso. E é muito legal encontrar pessoas, assim, conviver com pessoas que pensam da mesma maneira, sabe? Então, trabalhar com esse tipo de pessoa. Não só por causa do concurso, né? Eu quero a estabilidade do concurso. Isso Na verdade, é um grande problema. o Modesto, eu já falei isso em alguns lugares. Estabilidade, concurso público é bem interessante, apenas que a polícia não pode ser um parâmetro para isso. Aqui não é lugar para concurseiro. Eu recebo muito essa pergunta. Como você estudava quando você era concurseiro? Não, eu nunca fui concurseiro. Concurseiro é um cara que ele quer passar no concurso público. Não ele importa estuda, qual. Ele quer ter uma Uma estabilidade. Quem quer vir para esse lado de cá, esquece isso daí. Você tem que vir para cá. A motivação é outra. Por motivação, por idealismo, por crença, por N coisas, tudo menos estabilidade. Financeiro nem se fala, né? Não. Se o cara quiser dinheiro aqui, ele tá fudido. Aqui não é o lugar. Aqui é realização pessoal e realização pessoal profissional. Por ajudar o e é isso, essa sensação de ser útil, né? Senão nem vem pra cá, você só vai estar atrapalhando, né? A gente trabalhou recentemente na perícia do caso da torcedora do Palmeiras. Como foi esse caso aí? Inclusive a gente fez a gente está fazendo, né, ainda essa nuvem de pontos nesse caso, que a gente falou do drone, do scanner. Isso. Mas como foi esse já caso? te respondo essa, mas teve um momento que a gente tava lá pilotando e eu ainda comentei com ela, falei assim, a gente ainda ganha pra isso, né? Exatamente. Ainda pagam a gente pra isso. A gente tá aqui trabalhando ali pelo trabalho. Folga, né? Isso, na folga. Exatamente. A gente foi num sábado de folga. A gente tava em 6 pessoas lá, né? 6 pessoas da equipe, as 4 pessoas estavam de folga, 2 estavam de plantão. Aqui ainda tinha mais a Raquel e tal. Eram 5. 5 pessoas de folga, 2 de plantão. E as 5, se voluntariaram para ir num sábado de manhã fazer esse trabalho. Acho que eu vi você até postando. Postei. Você falou, fomos chamados aí, sim, de folga, teve a reportagem do Fantástico, teve teve a reportagem na Record no também. local, e aí, esse caso ainda não está resolvido, ainda não...
Depende do que é resolvido. Isso. Tem autoria. Tem autoria, ele tá preso. Mas já sentiu já foi indiciado. Hoje, nesse momento que a gente tá gravando aqui, ele já foi indiciado. Isso. Mas tem autoria e a perícia já conseguiu mostrar que é a ele, autoria, não. né? Que a pessoa que aparece na imagem jogando a garrafa, que foi aquela garrafa, né? Aquele objeto que causou ferimento no menino. Torcedor. Porque o autor disse que não foi ele. A advogada dele tá dizendo que a perícia tá meio que viciada e apontando pra ele, mas que não foi ele. Que tinha outras pessoas jogando. Só que a gente fez foram horas. O Leandro, que é o perito responsável pelo caso, ele ficou horas ali analisando todas as imagens, cruzando todas as imagens que a gente tinha de celulares de várias pessoas, ângulos diferentes, tempo, o horário, barulho para sincronizar todas as imagens. E assim, muitas dos objetos que estavam sendo jogados eram latinhas que não teriam feito isso. Então, as garrafas já diminuíram ali a quantidade. Qual e aí, foi pelo a lesão momento. Que essa garrafa gerou nela? Foi um traumatismo? O que foi? Foi um corte no pescoço. No pescoço. A garrafa estava quebrada. Na horta. Isso. A garrafa pegou na quina do portão. Quebrou e um estilhaço. Cortou a horta. Sangramento massivo. Na hora, você percebe ela levando a mão pro pescoço. No vídeo. Pelo que foi noticiado pela imprensa também, ela tinha um problema de coagulação. Então, já ia dar um problema, um ferimento já qualquer. Acabava, É que tem algumas lesões, como a aorta, quando você pensa também na femoral, cara, é muito rápido, né? Se você não tentar fazer alguma coisa, não que fosse resolver ou deixar de resolver, mas tentar fazer algum procedimento ali de estancamento de sangue, é rapidinho, né? 2 minutos. Acaba perdendo sangue muito rápido. Ela morreu no local. Foi. Eu acho que ela foi socorrida. Foi socorrida, mas já estava bem. Já estava. Tinha sangrado muito. Sim. Já era meio que. Porque é muito rápido. Será que um preenchimento ali seguraria isso daí? A gente pensa muito nisso. Sim, né? Porque a parte quem tem ali a parte do pré-hospitalar, o APH, será que um preenchimento talvez tivesse ajudado, gás, agente hemostático ia segurar? Eu acho que ali foi muito louco, porque assim, era uma briga de torcidas. Era uma torcida jogando coisas na outra torcida. Ela só tava passando ali. Na hora que isso acontece, você percebe as pessoas se afastando, assim, sabe? E aí há uma dispersão. Então, quem realmente foi ajudar, os amigos mais próximos dela. E aí eu acho que, né, provavelmente pessoas sem conhecimento nenhum de primeiros socorros, é aquela comum, coisa, exatamente. E nem ia ter ali O alguma coisa. ideal seria que todo mundo tivesse, que todo mundo andasse, né? Mas devia ser matéria escolar, né? Mas esse questionamento é interessante, né? Será que nesse caso, né, teria dado certo ali? Eu não sei, cara. Eu imagino que podia ajudar bastante, né? Parou de sangrar, pelo menos se diminuiu muito o sangramento, você vai diminuir os efeitos que esse sangramento vai causar, né? Toda falta de oxigênio no cérebro, enfim, N coisas. Né? Enfim, fica a reflexão pra gente pensar. Quero saber de um caso que você já até comentou uma vez sobre um travesti que vocês pegaram, como é que foi? Foi um caso... Eu acho que até hoje é o caso mais bizarro, assim. Não sei se é legal usar essa palavra, mas enfim. Tudo bem, dentro da perícia até porque a gente... Coisas... É isso, quando a gente acha que já viu de tudo, você fala, não, vem alguma coisa. Vem um caso diferente. O nosso trabalho nunca é igual. Nunca. Sai de casa, você não sabe o que vai esperar. Não sabe o que vai encontrar. Isso é o divertido. E nesse caso, esse travesti, ele tinha um bar numa comunidade lá de Campinas também. E ele fazia programa. Tá. Então, o cara contratou ele para um programa. Na hora que ele fechou o bar, ele foi com esse cara para dentro do bar e tava pronto ali, né? O travesti e o dono do bar dentro do bar. Isso, só os dois. E depois, né, segundo o depoimento do próprio autor, ele broxou. O cara que contratou o travesti.
travesti começou a rir. Tá. Começou a rir sem parar. E num momento de fúria ali, ele pegou um garrafão de sangue de boi. De vinho. Sabe aquele verde. Isso, grandão, sabe grandão. aquele, sei lá, se é 5, 10 litros, um grandão, vidro, né? de vidro. Isso. Desmaiou, deu na cabeça do Travesti. travesti, desmaiou. Desfigurou, cara, completamente. Completamente. batendo. Rosto, braço, peitoral, muito. E aí ele, com o caco de vidro, ele cortou a pele, ele quebrou o externo. Com o caco de vidro ainda, ele cortou as veias, as artérias, arrancou o coração do travesti. Espremeu todo o sangue do coração numa garrafinha de água. Colocou a boca do garrafão no genital do travesti. E tinha uma Nossa Senhora num altarzinho no bar. E aí ele pegou essa Nossa Senhora e colocou no lugar do coração. Uma imagem. Uma imagem, colocou. isso. Colocou ali em cima, né? Da onde seria o lugar do coração. E levou o coração pra casa. Já sem sangue, só todo murcho. Levou, guardou no guarda-roupa. Guardou A no gente foi guarda-roupa. buscar lá. E o sangue na garrafinha Ficou lá? ficou lá. Ficou lá, no local. Colocou o coração no guarda-roupa. Levou. Ele morava sozinho? Morava sozinho. Eu fiquei chocado. Fiquei chocado também. Fica todo mundo meio sem ar, assim, né? Eu tô há pouco tempo lá no departamento de homicídio, mas tem muita coisas loucura, que eu né? ainda não... E esse cara, você sabe o que ele alega, o que ele conta, o que ele fala? Então, ele contou essa versão, né? Fiquei Ele falou, puto da vida. Fiquei puto, ele começou a rir da minha cara. Cortei Fiquei inteiro. puto. Ele não tinha nenhum antecedente. Nada. Tinha filhos, esposa, assim? Tinha, ex, no caso? esposa, tinha ex-esposa. Se eu me lembro bem, acho que tinha sim. Vocês chegam a falar com os familiares pra tentar entender? Tipo, A gente, não, só quando tem no local, aí a gente conversa. Quando tá nesse ali. caso, no pós, não. Pra no tentar pós, entender eventual. Se a gente vai fazer alguma perícia complementar, alguma coisa assim, a gente faz alguns questionamentos. Sabe, pra tentar, tipo, a ex-mulher falar Mas a gente alguma conversa coisa com a que- investigação, né, também. E a investigação vai atrás desses familiares, né, os investigadores lá da equipe do departamento. E aí a gente tem é muito Essa legal informação. trabalhar junto, porque no DHPP, por isso. Porque lá a gente é um trabalho sincronizado mesmo, investigação e perícia. Em Campinas era mais difícil, então você tinha que ir atrás de cada delegacia para saber e tal, Esse buscar diálogo informações. não tem nos outros lugares, né? Isso A só nossa equipe acontece é a no única que DHPP. acontece, a gente vai junto pro local, né? Isso é muito legal, porque muitas vezes a gente dá o flagrante na hora. A gente sai da cena de crime já indo buscar o autor. Até por isso a importância de andar armado. É. Sim, que tá, né? Não, tem sim, que tá, é uma né? coisa Não que tem, muita né? gente tem dúvida também. E aí, fotógrafo andar armado? Sim, somos policiais. Exatamente, e pode acontecer como é que você vai lá dar o flagrante se Exatamente. você não tem, né? Se você tá Exatamente. desarmado, etc. Então tem que estar. Exatamente. Tem que estar. Não, eu perguntei pra poder tentar, por exemplo, entender se conversa com o familiar pra mulher de repente falar, né? Não, ele já tinha, apresentava alguma coisa. Porque quando a gente ouve a história por cima, você fala, cara, por que alguém Que fez loucura, isso? Cortou toda a caixa do externo com um caco de vidro. Não, Pedaço você de imagina garrafa. o tamanho do surto, né? Pra fazer isso tudo com um pedaço de pedaço vidro. de E você vidro. via que os cortes eram completamente irregulares. Foi fatiando, assim. Qual que é a finalidade? E demorou, né? Porque levar o imagina, até coração cortar a do- pele toda. Não levar o é coração pra ele casa. qual é a finalidade, né? Levar. Tipo um troféu, né? Cara, E se ele guarda no guarda-roupa, deixar um coração aqui. deixa Absurdo. pesado. Pesado. Você tá no DH há quanto tempo? Eu fui em janeiro agora, eu tô 8 meses. Tá, então esse tipo de ocorrência ainda. Não. Pegou. Lá no DH eu só trabalhei além desse caso da torcedora, né? Que, assim, ocorrência que ficou conhecida, né? Eu trabalhei também lá na escola da Vila Sônia, que o menino entrou com faca lá e matou a professora. E Tô saiu tentando pela- lembrar Esse último, dessa. o último Esse atentado foi da escola. Sim, o mais recente. É, o mais É. recente. Como foi? Eu trabalhei nesse aí. Como é que foi esse caso?
Então, a gente viu pela televisão, tava eu e o Leandro também, Sim. né? Então, Leandro a gente preferiu. viu na televisão, nossa, um caso aqui e tal. Só que, como era de autoria conhecida, a gente não imaginou que viesse pro DHPP, porque o DHPP só atende autoria desconhecida. A gente, beleza, vamos ficar de boa aqui. Só que aí depois chegou uma determinação superior dizendo que o DHPP que ia atender esse local. E aí nós fomos acionados de fato. Chegando lá, tava aquela muvuca de imprensa e tal, né? Tudo aquilo que sempre acontece nesses casos vultuosos assim. E um puta clima jegue, assim, porque os funcionários da escola completamente assustados com aquilo que estava acontecendo. Aí tava também secretário de Segurança Pública, delegado geral, todo ali. Eu falo assim, nossa, vai ser uma ocorrência pesada para fazer. Aí no andar de cima da escola, daí desde a escada já tinha marcas de sangue, né? Tinha gotejamento, tinha umas marcas de sangue, e tinha umas 2 ou 3 salas que tinha muito sangue, né? A professora que foi esfaqueada tinha sido socorrida, mas tinha uma outra que também tinha sido socorrida, mas a que morreu não estava lá no local, mas tinha muito sangue. Aí a gente fez o escaneamento lá também. Lesão por faca deixa muito sangue, Deixa. É e cena... o que chocou nesse caso é que eles tinham, aliás foi televisionado, né? O menino entra na sala com uma faca, a professora nem percebe ele entrando, ele vai atrás e começa a esfaquear, né? Ela muito rápido assim, e ela só vai caindo assim. Então ver essa imagem dela só caindo, já era uma senhorinha, né? E ver ela caindo assim já dá um negócio. Vocês não tiveram contato com o menino? Já tinha sido levado? Ele já tinha sido levado. Não, eu não. Eu acho que ele foi. Eu não me lembro de ter visto ele lá. Não, acho que ele já tinha sido. Que ele não se matou, né? Ninguém matou ele, né? Volta aquela questão, fica imaginando a motivação, né? A gente sempre pensa nisso, né? O que passa na cabeça? Eu pelo menos penso. E nem sempre dá pra chegar numa conclusão. Eu lembrei de um outro caso agora também que ficou marcado muito na minha memória, na minha história profissional aí, porque o autor tinha 86 anos. Conta. 86 anos. Ele andava de bengala. Sem ele mal passagem conseguia andar. Então, ele não tinha passagem, mas ele tinha um histórico. Que era? Que a gente não sabia, viemos a descobrir ali no local. Na verdade, a gente conseguiu ali, junto com a investigação, resolver 2 casos. Esse e um antigo. Como no foi? Mesmo momento. Vai, desde o começo pra gente. Fomos acionados de madrugada. Local, aparentemente, latrocínio. Mas era um casal na sala de casa e tal. Chegamos no local, muito sangue. O sangue escorria pela porta pra fora, sabe o degrauzinho na porta? Escorrendo. A sala estava... Era vermelho, o chão parecia que era vermelho. De tanto sangue. E... Então, o casal deitado no chão, muito ferimento. E aí a gente percebeu um ferimento... um afundado, né? Na cabeça. Casal jovem? Mais velho? Jovens, não sei, por aí, 40 anos, jovem. Super jovem. Muito super jovem. Eu acho que de 39 pra cima não é jovem mais não, bolha. Não, jovem até 38 e 11 meses. Ixi, um casal idoso de 39 anos. Tô fora dessa. Ixi, já passei da juventude. Não, jovem, 40 e poucos anos. Eles estavam sentados, encostados no sofá, jogando videogame. Então, eles estavam deitados no chão a hora que a gente encontrou os 2 corpos. E ele era muito grande, muito alto. A vítima. E não era forte, mas era... Pesado. Pesado. Então, imagina que você vai desconfiar de um senhor de 86 anos. A hora que a gente chegou, este senhor, que era o pai da vítima mulher, sogro do homem, e o filho do casal, de 20 e poucos anos, já tinham ido para a delegacia.
né, prestar depoimento, falar de tudo que aconteceu. E disseram pra gente, o investigador que estava ali no local, disse pra gente que o senhor falava, o policial militar também falou que quando eles chegaram, o senhor falava que tinha sido ladrão, entrou ladrão aqui, não sei o quê. Provável latrocínio. Tá. Vamos ver aí, vamos começar a procurar. Lesão por faca. Cortes múltiplos? Muito. Mais a pancada na cabeça. Mais na cabeça. E aí? Os cortes, na verdade, praticamente nessa região aqui. Toda. Tá. Costas, peito, pescoço e a pancada na cabeça. E aí a gente começou a procurar, né, alguma evidência. Não tinha sido arrombado, estava aberto, madrugada. E a casa ela era muito estranha, porque era esse cômodo na frente, essa parte da casa era a sala, um quarto e um banheiro. E aí tinha um corredor, né, do lado, na lateral, tinha uma outra entrada que era um quarto do filho. E mais pra frente uma outra entrada que era o quarto desse senhor com um banheiro. Ele morava então nos fundos. Isso. Eles moravam todos juntos, mas era meio que entradas separadas. Tá bom. E aí ele falava que era isso, tinha sido ladrão, e o filho falava foi meu avô. O filho do casal falava foi meu avô. Baseado no quê? Ele falava foi meu avô. Nossa. Ele não viu, mas ele falava foi meu avô. Tenho certeza. Era só isso, tipo... E aí? E a gente vem de bengala, imagina. Mal consegue andar, mal consegue falar. Mas, tipo, 39 anos. Fala isso não. Fala isso. A gente procurando a faca, começou a procurar, né? A faca, o possível objeto que tinha causado a lesão na cabeça. Não encontrava. A gente ficou horas ali. Olhamos o quarto do filho. Porque aí começou a passar pela nossa cabeça. Foi o filho. Um senhor de 80 anos ou um filho de 20? Tá jogando na comanda do avô. Exatamente. Começou tudo, né? A gente precisa analisar tudo. Lógico. A hora que chegamos no quarto do avô, a gente abriu o guarda-roupa, tinha uma foto do genro colado. Da filha, não. A gente já achou isso estranho. Pronto. Não sei. Não fizemos nenhuma associação, mas era estranho. Nossa. E encontramos um documento dele, aí que descobrimos que ele tinha 86 anos e tal. E a gente olhando o documento, o investigador, um outro investigador, não um que estava lá, chegou e começou a perguntar pra gente, né, o que tinha acontecido, a gente contando e tal, e a gente mostrou o documento pra ele, falou, esse é o senhor que tá prestando depoimento? E tal. Ele falou, deixa eu anotar os dados dele. A hora que ele olhou pra foto do senhor, ele falou, peraí. A gente, que foi? Aí ele, cara, já tinha me dado um negócio a hora que eu entrei naquela sala, porque parecia que eu já tinha visto essa cena. E agora, vendo a foto desse senhor, eu atendi uma ocorrência 6 anos atrás. Exatamente igual, só que era uma senhora morta na sala, uma martelada na cabeça, facada, e o marido dela gritando na janela que era ladrão. Foi ver a esposa dele. Exatamente, a esposa dele tinha sido morta exatamente desse tipo, desse jeito, 6 anos atrás. E não tinha sido solucionado. Tinha sido arquivado, porque foi mesmo um latrocínio, não encontrou nada, nenhum vestígio que identificasse a autoria. Ele lembrou desse caso. Ele lembrou desse caso, porque foi ele que atendeu. Puxou a ficha. Puxou na memória, começou... Puxou e aí começamos... Não, tipo, ali você não consegue ter certeza disso, mas já cria uma suspeita grande. Senhora, muito. A gente achou, então... uma luzinha, né? Exato. A gente achou, dentro de uma das gavetas do criado mudo, o martelo. Sujo de sangue. Tava dentro da gaveta. Dentro da gaveta. Nossa. Faltava a faca. Continuamos procurando. Não vamos desistir agora. Procurando a faca. Fizemos teste de luminol em algumas partes da casa. Começamos a caçar. Tricar. Achamos a faca. Onde? Dentro do bueiro do banheiro da casa da frente mesmo, de onde o casal tinha sido morto. Dentro do ralo, assim. Dentro do ralo, isso, dentro do ralo. Tava lá dentro, enfiada. Nossa. Fizemos o exame, tinha sangue,
Feca Cult. Primeiro ele batia com o martelo, porque é um cara bem maior que ele, mais forte. Exato, ele tinha que desmaiar primeiro, né? Desmaia primeiro, vai lá e fura. Depois. E foi até a filha pro pacote também. Foi a filha junto. Motivação foi dita? Ele falou? Não. Falou... Nem da esposa, nem do... Só que, 86 anos, você acha que ele ficou preso? Não fica, né? Não sei se é prisão domiciliar, alguma coisa desse eu acho que sim. Assim. Meu Deus do céu. 80... Loucura, né? E o neto batendo o pé, foi ele. Foi ele. Então vocês resolveram o caso do momento e o de 6 anos atrás. Tadinho, tomara que tenha ido pra bem longe da rua. Nossa, senão é o próximo, né? Exatamente. Meu Deus do céu. A gente fica até meio sem respirar aqui. Pois é, né? Sai total. Uns casos fabulosos. Nisso se foi. 1 hora já. Puxa. Gente, um prazer ter vocês aqui. Muito obrigado. Prazer foi nosso. Obrigado. Hoje, papo de polícia aqui, meio pegada CSI da vida real. Só lembrando que nossa profissão não são só flores. Isso daqui não é Hollywood. Não. Tem que gostar muito pra estar aqui. Tem que ter o dom, né? Não demais. Vocação. Não é, exatamente. Se você chegou até aqui nesse vídeo, curte, comenta, deixa um comentário aqui embaixo pra gente. E próximo episódio com vocês vai ser ao vivo. Isso aí. Que legal. Prazer. Obrigado. Forte abraço, gente. Obrigada. Tchau, tchau.